Olá pessoal, tudo bem? Vamos ter mais uma aula hoje. Hoje nós vamos falar sobre sonhos, a respeito dos nossos sonhos, como nós agimos espiritualmente através dos sonhos, tá? Mas antes de iniciarmos, como sempre, nós vamos fazer uma prece, vamos fazer uma mentalização. E lembrando que eu vou procurar toda semana agora gravar uma aula toda terça-feira, para que a gente possa ter uma aula toda terça-feira conforme o nosso curso, porque nós não temos previsão de quando nós vamos voltar, né? Infelizmente, provavelmente nós vamos voltar em meados de agosto ou setembro. Então, a espiritualidade orientou que pudéssemos passar a parte teórica e assim que a gente voltar, nós vamos fazer só a parte prática, ou seja, os exercícios e tirando dúvida conforme os exercícios vão acontecendo, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida pode mandar no grupo ou pessoalmente para mim, que eu esclareço, não tem problema. Todas as aulas vão ficar disponíveis no YouTube, tá bom? E assim nós vamos iniciar a nossa aula então. Vamos lá? Então vamos fechando os nossos olhos. Vamos elevando o nosso pensamento a Deus, a Jesus. Vamos agradecer por essa oportunidade e vamos pedindo ao Mestre Jesus, aos espíritos de luz, aos guias, os orixás, a todos os guias e mentores responsáveis por este curso, que nos oriente, nos ampare, nos proteja, na certeza de que estamos aqui para dar o melhor de nós. E assim, agradecidos que estamos, vamos respirar bem profundamente. Vamos respirando pelo nariz e soltando o ar pela boca. Respirando pelo nariz, soltando o ar pela boca. Respirando bem intensamente pelo nariz e soltando o ar bem devagar pela boca. Cada vez que respirarmos, vamos imaginar que estamos recebendo uma limpeza energética em nós. Uma luz verde vai percorrendo todo o nosso corpo, limpando o nosso corpo físico e espiritual. Vamos recebendo essa energia. Sentimos que a espiritualidade se aproxima de nós nesse momento, nos aplicando um passe. Nós vamos recebendo esse passe com muito amor, com muita alegria. E percebemos que uma luz violeta cai sobre o nosso centro de força coronário, limpando a nossa mente, organizando os nossos pensamentos. Uma luz azul anil no nosso centro de força frontal. Essa luz vai descendo, clareando, chegando ao nosso centro de força laríngeo, uma luz azul celeste. Essa luz vai descendo pelos nossos ombros, braços e mãos. Uma luz dourada vai invadindo o nosso centro de força cardíaco. Uma luz verde no nosso centro de força gástrico. Uma luz laranja no nosso centro de força esplênico. Uma luz amarela no nosso centro de força umbilical. E uma luz rosa no nosso centro de força genésico. A união de todas essas energias, dessas luzes, vão descendo pelas nossas coxas, joelhos, pernas e pés. Cada um de nós se transforma num grande facho de luz. E aonde estivermos nesse momento, na nossa casa, em qualquer lugar, vamos espalhando essa luz por toda a nossa casa, por todas as pessoas que moram com a gente, levando harmonia, paz, tranquilidade ao lugar onde nós moramos, onde nós estamos. Vamos mentalizando também
uma cúpula protetora em nossa casa, protegendo das investidas de encarnados e desencarnados. E também vamos pedindo pelo Cefa que ele continue protegido, que a espiritualidade continue nos amparando, na certeza de que em breve nós voltaremos. E assim, com muita alegria, nós vamos iniciar a aula de hoje. Que assim seja e graças a Deus. Então vamos lá, gente. Nós vamos falar hoje a respeito dos sonhos. Quando que nós sonhamos? Nós sonhamos quando nós dormimos. Nós deixamos o corpo repousando e nosso perispírito vai atuar no plano espiritual. Ou seja, todos nós temos vida espiritual. O Ramatiz, ele fala que qualquer momento que a gente pode relaxar, nós dormimos. Por quê? Porque a nossa ansiedade em sair do corpo, a nossa ansiedade de viver a vida espiritual é muito grande. Porque a nossa vida verdadeira não é na carne. A carne, ela é apenas uma passagem, é uma escola, é um aprendizado. Nós ansiamos muito por sair da carne e viver a vida espiritual. Nós ansiamos muito em poder ter liberdade. Por quê? Porque o espírito, ele transcende espaço, transcende tempo, transcende matéria. Então, para ele não existe paredes, não existe tempo, não existe espaço. Para ele, tudo, a dimensão é muito grande para o perispírito. Tudo é muito maior do que na carne. Na carne, nós temos empecilhos, nós temos o próprio corpo que nós temos que aguentar, nós temos que sustentar o peso do nosso próprio corpo, nós temos que comer, beber, dormir, trabalhar, estudar, cuidar da nossa vida, cuidar das nossas coisas. Então, são muitos empecilhos que impedem a gente de ter liberdade total. Quando a gente dorme, ou seja, quando a gente está somente no perispírito, nosso perispírito está livre da carne, nós temos a sensação de liberdade muito grande. Então, nós podemos fazer o que a gente quer. E é através dos sonhos, através da vivência espiritual, com o perispírito, é que nós temos os sonhos, né? Que nós temos as experiências espirituais. Mas os sonhos têm diferenças, nós vamos falar a respeito disso na aula. Existem as atividades espirituais e existem os sonhos, nós vamos falar a respeito disso, tá? Segundo Kardec, o sono é para o espírito uma libertação. Então, como eu acabei de falar, né? Então, no menor cochilo, a gente se desliga. No menor cochilo, a gente já está pronto para viver a vida espiritual. E são atividades reais. Os sonhos são atividades reais. Só que eles existem características diferentes, né? Existem características diferentes. Enquanto o nosso corpo repousa, nosso espírito vai viver o que realmente nós somos. Então, por isso que nós temos que fazer a nossa transformação moral, por isso que nós temos que ser pessoas melhores. Por quê? Porque quando nós estamos fora do corpo, nós não temos limite, nós não conseguimos segurar as nossas vontades. O Ramatiz, ele fala que quando a pessoa desencarna, aquela vontade que ela tinha no corpo físico, ela é 100 vezes maior quando desencarna. Então, vamos usar um exemplo. Quando a pessoa é viciada, ela fuma, por exemplo. Quando ela desencarna, aquela vontade de fumar dela é 100 vezes maior. Por quê? Porque quando ela está no corpo, o corpo ainda barra um pouco a vontade. As situações da vida ainda seguram um pouco. Tem lugar que você não pode fumar, tem hora que você não pode fumar, tem hora que você tem que brecar um pouco o cigarro. Então acaba segurando um pouco. Só que no plano espiritual não tem como segurar a vontade, porque não tem o corpo físico, não tem as atividades carnais. Então acaba virando assim 100% maior a sua vontade. Então por isso a dificuldade de quem desencarna com um vício de vencer o vício após o desencarne, porque a pessoa realmente ela se entrega às vontades. E quando nós estamos fora do corpo, nós nos entregamos às nossas vontades. Por isso que a gente tem que ficar atento em relação a isso, tá? Essa aula, gente, ela não é muito extensa, tá? A gente vai falar somente sobre
essa questão dos sonhos e as características do sonho. Então, ela não é muito extensa. E com essa aula, nós terminamos a parte mediúnica, nós terminamos a parte da mediunidade no curso. Vocês veem que não é muito comprido, não tem muita coisa para falar, não tem muito mistério, porque mediunidade, gente, é prática. E após isso, nós vamos começar a falar sobre obsessão, desobsessão, vamos falar sobre fixação mental, vamos falar sobre o perfil dos obsessores nas trevas, vamos falar sobre os umbrais, e aí vamos falando de todos os demais assuntos que nós temos, tá? Então a parte de mediunidade termina aqui nos sonhos, ok? São poucos os seres, né? Os seres encarnados que recordam dos sonhos. Por que isso? Exatamente porque muitos de nós não têm a consciência da vida espiritual. A gente simplesmente acha que dorme e acabou. Não tem consciência da vida espiritual. Ou ainda não desenvolveu por completo essa consciência da vida espiritual. E ela acaba, de uma certa forma, vamos dizer assim, brecando mesmo essas lembranças por conta da falta de experiências espirituais. Mas todo mundo que sai do corpo não tem experiência espiritual? Sim, tem experiência espiritual, mas não tem consciência de que existe vida após a morte, não tem consciência de que existe vida espiritual, no plano espiritual. Então acaba o quê? Acaba brecando essa informação. O cérebro, por falta de desenvolver essa consciência, ele breca essa informação, tá? Porque as experiências espirituais vividas fora do corpo, ela não é registrada pelo cérebro carnal, ela é registrada pelo cérebro espiritual, pela nossa memória espiritual. Então, se a sua memória espiritual não está desenvolvida, ou seja, a sua consciência plena de que existe o plano espiritual, de que existe atividade espiritual não estiver desenvolvida, então essa lembrança não vai chegar, tá? Não vai chegar. Ah, mas eu tenho estudo da doutrina espírita, eu estou desenvolvendo a mediunidade, mesmo assim não lembro. Então você precisa ficar mais atento em relação a como você está dormindo. Antes de dormir, gente, procurem fazer uma prece. Procurem pedir à espiritualidade que acompanhe vocês. Procurem pedir à espiritualidade que dê a oportunidade de trabalho, que acompanhem vocês na oportunidade de trabalho, que vocês possam ajudar encarnados e desencarnados enquanto estiver fora do corpo, que possam fazer alguma coisa útil, porque com certeza a gente se colocando à disposição da espiritualidade superior para realizar alguma tarefa fora do corpo, eles vão precisar de nós. Eles vão contar com a nossa ajuda. Agora, se a gente dorme de qualquer jeito, não faz nenhuma prece, dorme cheio de preocupações, dorme com o psicológico todo atordoado, como que a gente vai ter uma lembrança da vida espiritual se o nosso próprio psicológico está atrapalhado? Se o nosso próprio psicológico está atrapalhado, não tem como a gente ter essas lembranças. Então, nós precisamos desenvolver esse lado espiritual, essa atividade espiritual. E para desenvolver essa atividade espiritual, a gente precisa começar a desenvolver a consciência de que nós temos uma atividade espiritual, tá? Os médiuns mais ativos, ou seja, aqueles que trabalham mais, aqueles que exercem mais a mediunidade, eles têm mais facilidade de lembrar dos sonhos, têm uma tendência maior de lembrar dos sonhos. Exatamente porque nós trabalhamos o lado espiritual, nós trabalhamos o nosso lado mediúnico, nós trabalhamos com o outro lado já no corpo, consciente. Então, quando a gente sai do corpo, fica mais fácil de lembrar, ok? Vamos lá. Gente, o significado dos sonhos. Vocês vão me perguntar, muitos de vocês já pode até estar pensando, um dia eu tive um sonho tal, um dia eu sonhei assim, eu queria saber o que era, outro dia eu sonhei tal coisa, eu queria saber o que era, outro dia eu sonhei com tal situação, eu queria saber o que significa. Gente, é infinito os significados dos sonhos. É infinito você querer saber
o significado do sonho, porque o sonho está relacionado com a sua atividade espiritual. Então não adianta perguntar para alguém, eu vou perguntar para Luciana, sonhei tal coisa, eu vou perguntar para Luciana o que significa. Eu não vou poder dizer com clareza e com firmeza o que significa, porque é a sua atividade espiritual. É o seu momento espiritual, é o seu trabalho fora do corpo. Às vezes a gente não consegue distinguir a nossa própria atividade espiritual, quanto mais a dos outros, né? Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que começar a pensar. Eu sonhei com tal coisa, mas está relacionado com o meu dia a dia? Está relacionado com a situação que eu estou vivendo? Está relacionado com alguma situação que nesse momento eu estou passando? Então, nós temos que nós mesmos decifrarmos os nossos sonhos, porque o cérebro faz várias interpretações de acordo com o nosso modo de vida. Então, não tem como a gente solucionar o sonho de alguém. Aquelas revistinhas que tem na banca de jornal, né? Significado do sonho, sonhou com rato, sonhou com não sei o que, sonhou com não sei o que. Aquilo lá é, né, um jogo de palavras, porque é impossível a gente decifrar sonhos, decifrar atividades espirituais de outras pessoas, tá bom? As características dos sonhos. Os sonhos podem ser premonitórios. Existem sonhos premonitórios, ou seja, você adivinha o que vai acontecer? Sim, existe. Por quê? Porque a espiritualidade, ela já sabe o que vai acontecer. Aquilo já está registrado. Existe um registro que chama-se registro acássico. O que é registro acássico? É um registro que fica no universo de tudo que já aconteceu no planeta Terra e de tudo que irá acontecer ainda no planeta Terra. Então, quando nós temos sonhos de premonições, ou seja, nós conseguimos ver aquilo que vai acontecer, nós alcançamos esses registros acássicos, ou seja, nós alcançamos, a espiritualidade permite que a gente alcance esse registro de memória. E para quê? Para que serve? Muitas vezes para alertar o tipo de situação que você está vivendo, do tipo, olha, você está passando por essa situação, vai acontecer isso, então precisa mudar. Ou você pode até ajudar alguém, mas eu posso interferir na vida de alguém? A gente não vai dizer para a pessoa, olha, não faça isso porque vai acontecer isso e isso. Mas a gente pode dar uma dica, olha, fulano, sonhei com você que acontecia isso, 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 toma cuidado, tal, né? Alertar a pessoa, a gente não pode impedir a pessoa de viver, mas a gente pode alertar a pessoa em relação aos nossos sonhos. E por que não? Se a espiritualidade permitiu que a gente pudesse ver o que vai acontecer, então a gente pode alertar de uma maneira saudável, né? Não vai assustar a pessoa. Mas eu sonhei que o fulano ia morrer. Então não vai chegar na pessoa e falar, olha, fulano, eu sonhei que você vai morrer, viu? Daqui uma semana você vai morrer. Não, né? Procure chegar na pessoa e falar, olha, fulano, eu sonhei com você, sonhei que você não estava numa situação muito boa, então toma cuidado, procure se organizar, procure se cuidar, procure ir ao médico, ver se você tem alguma coisa, procure alertar a pessoa de uma maneira saudável, né? Mas a gente pode sim, a gente pode alertar a pessoa e evitar. E se for com a gente ficar atento, procurar ver o que vai acontecer para a gente poder mudar a situação, tá? Porque eu acredito que se a gente tem um sonho premonitório, ou seja, daquilo que ainda vai acontecer, é para que a gente tome alguma atitude, senão fica sem sentido. Para que eu vou saber o que vai acontecer ainda futuramente, se a gente não pode tomar nenhuma atitude? Não é verdade? Um exemplo muito bacana em relação a isso é em relação a Ayrton Senna. O Ayrton Senna, antes da corrida dele, ele teve um sonho, ele mesmo falou antes de morrer, ele falou, nossa, eu tive essa noite um sonho estranho, sonhei que eu bati o carro, tal, sonhei que eu estava numa situação de perigo, e ele não deu atenção, ele correu e desencarnou. Então a espiritualidade avisou que ele ia sofrer o acidente. Ele poderia ter evitado, ele poderia não ter corrido, poderia ter falado que não estava bem, ele poderia ter evitado várias situações, e no entanto ele não evitou. Né? Então vamos ficar atentos em relação aos sonhos premonitórios. É lógico que a gente não vai sair por aí decifrando os sonhos de todo mundo,
né? E falando que vai acontecer com todo mundo. Mas se você tem uma certa intimidade com a pessoa, procure alertar a pessoa que às vezes está acontecendo alguma coisa assim, né? Às vezes está acontecendo alguma coisa na vida da pessoa que ela precisa de orientação e não sabe o que fazer, tá? Existem também os sonhos psicológicos. O que são os sonhos psicológicos? São os sonhos que retratam aquilo que a gente viveu durante o dia. Então você passou por uma perturbação muito difícil durante o dia e durante a noite você sonha o tempo todo com aquilo. Então isso não são atividades espirituais, são lembranças daquilo que você viveu durante o dia. É o seu psicológico que está ainda atuando. Você não consegue ter nenhuma atividade espiritual exatamente porque o seu psicológico está muito afetado, então ele domina o seu lado espiritual e você só pensa naquilo. É um processo de fixação mental. Quando a gente só pensa naquela situação e não consegue sair dela, a gente acaba transferindo isso para nossa noite de sonhos, para nossa noite de sono, tá? Então, esse é o aspecto psicológico. Existe o sonho tarefeiro. O que é o sonho tarefeiro? É quando nós vamos trabalhar com a espiritualidade. Que a gente lembra que a gente foi no umbral, a gente lembra que a gente participou de palestras, a gente lembra que a gente participou de socorros espirituais, a gente lembra que estava no Cefa. Quantas vezes eu não recebo mensagem de pessoas, olha, essa noite eu lembro que eu estava no Cefa, e aconteceu tal coisa, e aconteceu tal atividade, eu estava em tal trabalho. Então são esses os sonhos tarefeiros, aqueles que nós lembramos daquilo que nós fazemos, tá? Existem os sonhos de reencontros. Eu acho que esses são os mais gostosos, né? São os sonhos onde nós reencontramos aquelas pessoas que já desencarnaram, que já viveram com a gente, e a espiritualidade permite e promove um reencontro para a gente poder matar a saudade. Existem os sonhos tendenciosos. O que são os sonhos tendenciosos? Exatamente aquilo que eu falei no começo. São os sonhos que nós fazemos aquilo que nós temos vontade. Ah, eu tenho vontade de fumar, mas eu não fumo porque eu não posso ou eu parei de fumar. E aí, fora do corpo, você vai procurar alguém que fuma para você sugar a energia. Ah, eu tenho vontade sei lá, de fazer alguma coisa que você acha que não pode fazer na carne. Então você vai, fora do corpo, você vai e faz. Então a gente tem que tomar cuidado em relação a isso, porque são coisas que nós não resolvemos ainda e que está sendo transferida para a nossa área espiritual, e nós estamos nos comprometendo da mesma forma, ou seja, continuamos fazendo a mesma coisa. A gente só está na carne, bloqueando, mas na vida espiritual a gente continua fazendo. Quando o certo é a gente não fazer na carne e nem no plano espiritual. Existem sonhos também de perseguições. O que são sonhos de perseguições? São sonhos que os obsessores nos perseguem, inimigos de outras encarnações, pessoas que não gostam da gente, perseguem a gente durante o sonho, né? Acho que vocês já até tiveram. Eu tenho várias vezes esse tipo de sonho, espíritos me perseguindo, pessoas que não gostam de mim me perseguindo, brigas através de sonhos. Ou seja, aquilo que a pessoa, encarnada ou desencarnado, não consegue fazer com você quando você está no corpo, ele faz quando você está fora do corpo, tá? Existe também o sonho de repouso, ou seja, aquele que você é levado pela espiritualidade para tratamento. Você está precisando de um tratamento, de uma cirurgia espiritual, de uma desobsessão, você é levado através dos sonhos para poder realizar esse tratamento. Existem os sonhos de estudo, aquele que você vai para o plano espiritual para estudar, para assistir palestra, fazer cursos, participar de trabalhos em grupos. Ou seja, a gente vai realmente para aprender, para estudar, para ter aula, para ter reuniões. Quantas vezes eu já não participei de reuniões no plano espiritual que eu acordava e eu lembro das reuniões. A maioria das vezes eu lembro das reuniões com instruções da espiritualidade. Aconselhamentos, sonhos de aconselhamento, é o que eu acabei de falar. Reuniões onde nós recebemos conselhos da espiritualidade, de como está a nossa vida, de como nós devemos dirigir a nossa vida. Tem muita gente que fala assim, mas os espíritos de luz, eles
não aconselham a gente, porque eles não interferem no nosso livre-arbítrio. Gente, ao contrário, os espíritos de luz, eles nos aconselham sim, só que fica a nosso critério fazer aquilo que eles falaram ou não. Porque que tipo de espírito de luz é esse que deixa o indivíduo está vendo que ele pode ajudar o indivíduo, está vendo que ele pode interferir, está vendo que ele pode aconselhar e ele deixa a pessoa simplesmente se acabar naquela situação, simplesmente se ferrar todo naquela situação, porque, não, é livre-arbítrio, eu não posso interferir. Ele pode sim, ele vai falar, vai conversar com você, vai mostrar os assuntos, vai mostrar os pós e os contras, vai mostrar aquilo que é melhor, que é pior, e a gente vai tomar a decisão. E se eu não lembrar? Gente, a gente sempre acorda com uma intuição daquilo que nós precisamos fazer. Por isso que dizem, intuição não falha. E por isso que diz, o melhor conselho é o do travesseiro. Não tem aquela frase que diz, o melhor conselheiro é o travesseiro. Exatamente por isso, porque nós recebemos conselhos da espiritualidade maior e aí cabe a nós dirigir para esse conselho ou não, ou seja, dirigir a nossa vida para esse conselho que nós recebemos ou não. Então a espiritualidade nos dá conselho sim, nos dá conselho. E se a gente não lembra dessa reunião, desse aconselhamento, nós vamos acordar com alguma intuição que vai fazer a gente lembrar, com alguma ideia de que vai fazer a gente lembrar dessa reunião, tá? E existem as recordações reencarnatórias. O que são as recordações reencarnatórias? São sonhos que a gente lembra de outras vidas, de outras encarnações. A gente fala, nossa, parece que eu tava em Roma, vivendo uma situação diferente e tal, mas eu tinha a impressão que era eu, uma coisa estranha, parecia que era eu. E na verdade era você mesmo, você estava tendo uma lembrança reencarnatória, que na maioria das vezes é a espiritualidade que permite para algum tipo de aprendizado. É como se a espiritualidade quisesse mostrar pra gente, ó, você passou por essa situação e tá passando de novo. Então, vai ter que mudar, vai ter que tomar algum tipo de atitude, tá? Então, esses são os tipos de sonhos, tá? Que nós podemos ter. As características dos sonhos podem ser coloridos, podem ser preto e branco. A gente pode acordar com a sensação do cheiro. A gente pode acordar com dor no corpo. A gente pode acordar com boas sensações. Tudo depende do tipo de sonhos que nós tivemos, do tipo de atividade espiritual que nós tivemos, né? Principalmente quando a gente vai fazer alguma ajuda no umbral, alguma ajuda assim em vales de dor, com obsessores, a gente acorda muito desgastado energeticamente. Depois, durante o dia, vai recuperando. Exatamente porque é um desgaste muito grande. Nós ainda temos uma dificuldade energética muito grande, né? Nós não somos mentores a ponto de passar um dia inteiro no umbral e terminar o dia super bem. A gente se desgasta porque a nossa energia ainda é pouca mesmo, né? Então tem várias sensações, tá? Tudo depende da maneira como nós sonhamos. Cada um tem uma sensação diferente. O que significa sonhar preto e branco? É sonhar preto e branco. Não tem um significado, tá? Depende do nosso psicológico desenvolver isso. E aí a gente chega à conclusão, para nós terminarmos essa aula, de que a verdadeira vida é a vida espiritual. Por isso que nós gostamos tanto de dormir, por isso que nós gostamos tanto de qualquer momento que a gente tem, a gente dá uma cochilada. Mas é a pessoa que tem insônia, não consegue dormir de jeito nenhum, dorme pouco. Então é a pessoa que está muito apegada ao plano físico, à carne. Está muito apegada às coisas da carne. Gosta muito de ter tudo ao seu controle. Então quer ter controle da vida das pessoas que vivem com ela, do mundo, das situações, das coisas que acontecem com ela mesma. E a gente sabe que a gente tem um controle, gente, o nosso controle ele é limitado. E ele é um controle meio, vamos dizer assim, é falso, não seria a palavra, mas eu vou usar essa palavra. Seria um controle meio falso, né? Porque a gente não tem controle de tudo. Quando a gente pensa que está no controle, a vida sai dos eixos. Quando a gente pensa que está no controle, a vida sai dos eixos. A gente não tem controle de tudo.
O que a gente tem é organização. A gente organiza a nossa vida para que ela vá andando e vai sendo levada. Mas controle total das situações do que vai acontecer ou deixar de acontecer, isso é impossível. Então, a pessoa que tem muita insônia é porque ela quer ter controle de tudo e ela não consegue se desligar das coisas da terra. Então, ela vai dormir, mas ela tem a preocupação de que ela vai dormir, ela vai perder o controle das coisas, perder o controle das pessoas, perder o controle das situações e ela não consegue se desligar do corpo físico. Então, se você aí tá me ouvindo, tem insônia, começa a desapegar, né? Como que você pode desapegar? Antes de dormir, faça uma oração e liberte-se, né? Faça a prece do Ho'oponopono e vá se libertando das coisas, vai pedindo para que as coisas sejam cuidadas por Deus, né? O Ramatiz, ele fala que as pessoas que querem muito ter o controle de tudo, elas têm a síndrome de Deus. Tudo ela quer controlar o mundo, as pessoas, as situações. E a gente sabe que não é assim, não tá tudo no nosso controle. As coisas acontecem conforme tem que acontecer mesmo, tá? Então, o sonho, gente, é uma oportunidade que temos de vivenciar a vida espiritual. Quanto maior a nossa evolução, maior a nossa liberdade espiritual. Quanto mais consciência da nossa vida espiritual, mais consciência nós vamos ter dos nossos sonhos, tá bom? Então, essa é a aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Dúvidas lá no grupo ou pessoalmente para mim. E lembrando que a próxima aula nós vamos já começar a falar sobre fixação mental e processos obsessivos, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus.